Olá, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Hoje nossa aula vai ser de matemática. Hoje nós vamos falar sobre, alguém sabe me dizer o que é isso aqui? Isso aqui são representações de frações. Então, se você está curioso para saber como é que vai ser essa aula, vem comigo. Então vamos lá. Vamos começar com algumas representações aqui de fração, tá bom? O que é uma fração? É quando eu pego uma imagem e eu partilho ela em formas iguais, tá? Então aqui eu tenho uma pizza, aqui vamos supor que eu tenho um bolo, aqui vamos supor que eu tenho uma barra de chocolate, aquela bem gostosa, e aqui também outra barra de chocolate, tá bom? A primeira representação vai ser da pizza, tá? Então eu fui lá, hoje é sexta-feira, vamos supor, aí eu fui lá na casa da minha avó. E eu adoro azeitona. Então, a pizza era de azeitona. Então, eu gosto tanto de pizza de azeitona que eu comi simplesmente 2 fatias de pizza. Tá bom? Ó. Ok? Então, a minha pizza, primeiramente, ela foi repartida em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Só que eu comi, quantas partes que eu coloquei aqui comidas? Foram 2. Então, essa fração, ela está representada por 2 quartos. Lembrando que toda fração, ela tem um nomezinho aqui que a gente precisa destacar e não pode esquecer. Nós temos um nome que a gente dá na representação de fração para o número que está acima e para o número que está abaixo. Então, vamos supor, aqui em cima, se você olhar lá no céu, o que fica lá no céu? São as nuvens. Então, tudo que vai ficar no céu, que você vai poder olhar e imaginar que é a nuvem, é chamado de numerador. Tudo que está na parte de baixo da fração, ela é chamada de denominador, tá? E toda fração, se você observar, ela é separadinha por um tracinho. Tá ok? Então, essa aqui é a representação da nossa primeira fração. Vamos para a segunda? Então, agora, nesse bolo aqui, que esse bolo aqui, vamos imaginar que seja um bolo de morango. Ai, que delícia, minha fruta preferida. Então, nesse bolo de morango, foi dividido também em 4 partes, só que ele é de forma diferente do que da pizza, tá vendo? Então, ele vai ter ser separado por uma linha. E ele foi dividido em 4 partes. Então, eu vou colocar o número 4 aqui abaixo. Esse número abaixo, ele se chama denominador, tá bom? É o número de baixo, tá bom? E o número de cima é o pedaço do bolo que eu comi. Então, o pedaço do bolo que eu comi foi uma só. Então, qual número eu vou colocar aqui no numerador? O número 1. Então, essa fração aqui, ela é chamada de 1 quarto. Tá bom? Numerador é o de cima, denominador é o de baixo. Tá bom? Vamos para a próxima situação agora. Então, esse aqui abaixo, ele é uma barra de chocolate. Então, aqui abaixo, ele é uma barra de chocolate. Então, essa barra de chocolate, eu como sou gulosa, eu comi 3 pedaços. Então, ó, 3 pedaços. Tá bom? Ó. E aí, nessa fração aqui, nesse desenho aqui, como é que eu represento a fração? Então, eu vou pegar, separar por um traço, embaixo eu vou colocar quantas partes ele foi dividido. Quantas partes ele foi dividido? 4 partes. Quantas partes ele foi comida? 3 partes. Então, eu tenho uma fração chamada 3 quartos.
tá bom? 3/4, essa é a fração. Então agora vamos para a nossa última situação de representação de fração de hoje. Aqui nós temos então outra barra de chocolate. E essa barra de chocolate eu tive que dividir com as minhas filhas. E aí, essa barra de chocolate, ela é de chocolate branco e é a que eu mais gosto. Então eu tive que dar mais partes para elas também. Mas tudo certo, não tem problema. Então eu fui dividir para uma filha, dividir para outra filha, que eu tenho 2 filhas, dividir para o meu marido. Como eu sou gulosa, eu comi 2 pedacinhos. Então, desse chocolate que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, que eu vou colocar bem aqui, ó, eu comi e foi dividido 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho uma fração que chama-se 5/8. Ok? Então aqui tem algumas representações aqui de fração. Nessa próxima etapa agora do vídeo, nós vamos ver como é que se lê as frações, tá bom? Vamos lá então. Eu vou colocar aqui para vocês fazerem a leitura das frações. Quando eu estiver no numerador, eu falo o número normal. Só que quando eu estiver no denominador, já é outra forma de falar. Não se fala na leitura de uma fração 4/2 ou 2/3. Não se fala, tá? Se fala 4/2. Aí depois eu quero colocar... Aí no denominador aqui tem o número 3. Então eu vou falar o número de cima normal. 2/3. Depois 3/4. 1/5. 5/6. 6/7, 2/8, 4/9, 6/10. Então, quando tiver acima do 11, eu vou ler sempre assim, ó, 7, o número, avos, tá bom? Só quando tiver números exatos, tipo 100, aí eu vou falar centésimos. Se tiver o número 1000 aqui embaixo, eu vou falar milésimos. Fora isso, eu sempre falo o número de cima, o número de baixo e acrescento avos. Sempre numeral acima do 11, tá bom? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, 8/25 avos, aí eu vou colocar 8/25 avos, porque tá acima do número 11, tá bom? Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido com a professora quais são as representações de fração e como faz a leitura das frações. Mas para você ficar craque mesmo, o bom é você pegar um caderno agora e refazer todas as questões que a professora colocou aqui no vídeo, tá? E antes da gente terminar esse vídeo, você não é inscrito no meu canal? Se inscreva no canal, dá um joinha, compartilha com os amigos e eu te espero até o próximo vídeo. Tchau!